Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do penúltimo episódio de The Outsider. Bom, esse foi um episódio que parecia que ia ser só uma preparação para o último, e de certa forma ele até é, mas que acontecem algumas coisas ali bastante interessantes e tem algumas das melhores escolhas de montagem e direção, acho que de toda a série, mas também tem a pior escolha de roteiro até agora. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, acho que um pouco mais pra frente. Primeiro, toda essa questão da montagem. O episódio abre com aquela sequência dos dois meninos aparecendo pela primeira vez. E primeiramente eu estranhei aquilo, porque quando eu bati o olho eu falei, isso tem muita cara de ser algo que se passa no passado, pelo simples fato de que a paleta de cores, as escolhas da fotografia são completamente diferentes do restante da série. E a partir do momento que aquilo se desenvolvia, eu começava a questionar o porquê essa escolha diferente a partir do momento que começava a aparecer cada vez mais que aquilo se passava no mesmo tempo do que a gente está acompanhando, de toda a questão do grupo investigando ali. Então, eu acho que a escolha da montagem aqui é algo que surte muito efeito nesse episódio, essa coisa de você usar de forma meio intercalada e você em nenhum momento evidenciar que aquilo se passa no passado, porque toda a construção vai funcionar muito para a gente achar que aqueles dois meninos estão indo para a caverna onde está El Cuco, e isso deixa a gente muito tenso. E toda aquela sequência que se passa na caverna, até do pai indo atrás deles, e os meninos gritando de um lado, o pai gritando do outro, a sequência é muito boa, a montagem daquela cena é muito boa, e tudo aquilo funciona muito bem justamente por essa escolha de você não contar as histórias separadamente. Porque o episódio poderia muito bem começar com essa história dos dois meninos, contar essa história inteira e aí voltar para o tempo atual. Mas se isso acontecesse, tanto a questão dos meninos não funcionaria, porque não teria qualquer tensão, a gente ia saber que o Cuco não estava lá e que ia ser só um caso de dois meninos que a gente não ia se importar muito, e a história que se passa atualmente ia ficar um pouco cansativa. Então a escolha da montagem aqui é fundamental para esse episódio de funcionar e para esse ser um dos melhores episódios da série. Porque simplesmente uma escolha diferente poderia tornar esse episódio o mais pedante de todos, o mais cansativo e o mais sem sentido. Então aqui um ponto fortíssimo tanto para a direção quanto para a montagem desse episódio, que consegue trazer algumas das sequências mais tensas de toda a série, principalmente envolvendo toda essa questão dos dois meninos e como eles conseguem manipular muito bem o público para fazer a gente acreditar que tudo está se passando ao mesmo tempo, apesar da diferença da fotografia, como eu disse, já desde a primeira cena mostrar que aquilo se passa no passado, porque é um recurso muito utilizado, né? De você envelhecer um pouco mais a paleta para parecer que aquilo se passa no passado, e aqui eles usam esse recurso que é meio batido, mas que funciona como essa diferenciação, quase que como uma pista pra gente desde a primeira cena de que aquilo se passa em outro tempo. E esse é um episódio que vai usar muito aquele casadinho 2 e 2, a dinâmica de duas pessoas aqui. Então, grande parte do episódio eles vão, mais uma vez, né, porque episódios passados eles fizeram bastante isso, mas vão dividir em duplas. Então vai estar a Holly com o personagem que agora eu esqueci o nome dele, o Ralph com o outro policial e o advogado com o Claude. Então isso vai funcionar por quê? Porque quando você usa essa dinâmica, acaba o episódio ficando um pouco mais dinâmico do que se fosse todo o grupo, até pela questão da montagem também. Quando você intercala as cenas, parece que o episódio está fluindo de uma forma um pouco mais rápida. Se todos eles ficassem juntos o tempo inteiro e todo mundo no mesmo plano, e você tendo que ficar cortando de diálogo de um para o outro, plano contra plano, isso ia ficar bem mais cansativo. Então funciona que eles usam uma desculpa para tirar o Claude do local, e aí a gente tem aquela relação dele com o advogado que não muda tanto para a história, mas é algo interessante, e a partir daí eles conseguem construir boas dinâmicas e também introduzir um pouco de humor, porque a partir do momento que você coloca esses dois personagens para se conhecer, acaba rolando umas brincadeiras a mais e a gente acaba conhecendo um pouco mais deles também. Então é uma forma inteligente de você fazer exposição, principalmente quando envolve aqui o Claude e o advogado.
É uma sacada meio simples, mas que também funciona no episódio e, mais uma vez, a montagem se destaca. Só que ao mesmo tempo que o episódio ele dá a impressão de ser mais rápido por todas essas questões que eu já falei da montagem, ele ainda assim mantém a investigação funcionando de um ritmo muito devagar, porque esse foi o ritmo estabelecido na série desde o começo e não tem por que quebrar isso agora. Então, se a gente pensar na linha cronológica dos acontecimentos, a gente pode olhar do começo do episódio para o final e basicamente não aconteceu praticamente nada. Então vai ter a questão do interrogatório do menino ali e do vô, mas não vai ter acontecido muita coisa. Só que por causa da montagem, parece que aconteceu muito mais coisa do que realmente aconteceu. Ainda assim, duas cenas vão parecer um pouco jogadas aqui na trama, então vai ter a da mulher do Ralph e a mulher do Terry ali conversando, que de certa forma é interessante porque a gente não pode tirar elas completamente da história. Também tem uma que eu não gosto tanto, que é quando a mulher do Ralph liga para ele e ela começa a questionar um pouco ele continuar na investigação e ir muito próximo do bicho, sendo que ela, desde o começo, que ficava forçando ele a continuar e acreditar e tal, e agora que ele começa a acreditar, ela meio que dá essa volta atrás e começa a reclamar um pouco disso. Então eu acho que isso não condiz um pouco com o que a personagem vinha apresentando até agora. Comenta aí embaixo se isso incomodou vocês também. Também tem uma outra que vai aparecer um personagem novo. Essa eu achei um pouco mais estranho, porque o 9º episódio de uma série de 10 episódios não é o momento para você adicionar personagens. Então vamos ver se ele vai ter alguma relevância para a história. E também voltando um pouco para a caverna, agora faz muito mais sentido o porquê o monstro, El Cuco, tá naquela caverna. Então porquê os avós, se eu não me engano, o avô e os tios do Claude morreram ali. Então, mais uma vez, El Cuco gosta de se alimentar da dor das pessoas, porque tem muita gente que morreu ali, mas ao mesmo tempo ele gosta de se alimentar também da dor da família que ele está se alimentando, que no caso é o Claude. Já o Ralph finalmente começou a acreditar de vez naquilo, que já tinha ficado meio claro no último episódio. Aqui é legal que eles introduzem a questão de ele tá acreditando, mas ele ainda fica num conflito por acreditar em algo que não é explicado cientificamente, porque ele é uma pessoa muito racional. Eu acho que faz sentido esse questionamento, porque ele mudar também de uma hora para outra seria algo bastante brusco. E aí eu vou entrar agora no que mais me incomoda nesse episódio, que é uma escolha de roteiro, que nada mais é do que uma facilitação narrativa, que é basicamente, para ter aquele final, o El Cuco deveria saber que eles estão indo para lá. Então como que a gente faz para ele descobrir tudo isso? A gente introduz uma fala do irmão do Claude que não faz nenhum sentido aqui, que é ele agindo da forma mais burra só porque o roteiro precisa que o Cuco saiba daquilo para poder surpreender o grupo que está indo para lá, e também para usar uma justificativa para o Claude, o irmão e o advogado também irem para lá. Então, assim, eles poderiam encontrar uma forma no roteiro que fosse um pouco mais inteligente e que não dependesse de um personagem fazer uma grande burrice sem sentido para que a história chegasse de um ponto A a um ponto B. É uma pena porque o roteiro de The Outsider é muito bem escrito e é difícil que aconteça esse tipo de coisa. Em um episódio tão bom, eu esperava que eles conseguissem resolver isso de uma forma um pouco mais inteligente. E aí a gente vai chegar na última cena, que tem uma questão um pouco previsível, que eu assisto os episódios com a minha mãe, e quando o El Cuco descobre que o Jack tá ali esperando armado e tal, eu virei pra ela e falei, vai estar na cara que quem vai morrer nesse episódio é justamente o mais coadjuvante do grupo, e que é também um recurso de roteiro muito básico, porque você não vai matar o Ralph, você não vai matar a Holly aqui, então o que aconteceu foi mais ou menos o óbvio, e o que é interessante é eles encerrarem o episódio, deixarem a tela preta e os tiros continuarem, para mais uma vez causar essa angústia, pra gente ficar se perguntando se mais alguém pode ter morrido ali. Então, no geral, um ótimo episódio, com um deslize grande até do roteiro que eu não esperava, mas assim, é uma questão de facilitação narrativa. De qualquer jeito eles chegariam desse ponto A ao ponto B, eu só acho que eles poderiam resolver essa questão
de uma forma um pouco mais inteligente. E agora é esperar o último episódio, que promete muito. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram também como eu ou não. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Também clica aqui no sininho para receber as notificações do canal. Passa no primeiro comentário fixado também para ver as nossas outras redes sociais, o podcast que a gente produz conteúdo para lá. A gente acabou de gravar um podcast que deve sair essa semana com o Dale Nogari, que é um cara que sabe muito de cinema, um excelente crítico, e também o nosso Instagram que a gente produz conteúdo para lá. Por hoje é isso e corta!